irmãos em Cristo Jesus, o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. Queria agradecer o convite da casa para reflexão na manhã de hoje. E é sempre muito gratificante o reencontro com amigos, conhecidos e, por extensão, irmãos de humanidade. Somos todos irmãos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, temos a passagem de Pentecostes. Foi quando Jesus decidiu reafirmar o intercâmbio sempre nobre entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. E naquela ocasião, ele não necessitou da presença de nenhuma autoridade que superintendesse os trabalhos naquela ocasião. Não que ele desprestigiasse a organização e os poderes estabelecidos. No entanto, ele, com isso, demonstrou que pode, de maneira serena e muito capaz, distribuir os seus dons inefáveis em favor da criatura humana. E o Novo Testamento, ainda complementando tal fato que aconteceu naquela ocasião, estabeleceu que se encontrava Pedro e os outros discípulos, eles oravam, e naquele momento, após algumas providências para que alguém substituísse Judas, que estava ausente, eles, em oração, se sentiram envolvidos pelo Espírito, e complementa Espírito Santo ali no Novo Testamento. Mas o que mais surpreendeu foi que, embora a presença de pessoas que falavam diversos idiomas, cada um ouviu o que era oportuno em sua própria língua. E na manhã de hoje, nós que nos reunimos nesta casa de Francisco de Assis, rogamos a Jesus o envolvimento amoroso e fraterno, porque buscamos, através das chaves que a doutrina espírita nos fornece, através das mãos abnegadas de Allan Kardec, entendermos a nobreza e a grandiosidade da mensagem de amor de Jesus. E então, dessa forma, nós entrelaçamos atenção e pensamento, rogando que os benfeitores espirituais nos envolva em muita paz, a fim de podermos captar as mensagens renovadoras e, sobretudo, transformá-las em ações que dignifiquem a existência. O livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele traz em um dos seus capítulos alguns esclarecimentos acerca das nossas expressões culturais, particularmente muito próximo, o Carnaval, e nós nos lembramos de uma pequena frase antiga de uma composição musical que dizia que atrás do trio elétrico só não ia quem já tinha morrido. A música fala que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Um ledo engano,
Porque justamente ocorre nessas ocasiões uma exacerbação de sentidos inferiores que podem comprometer uma existência inteira. E dessa forma, até o livro esclarece que a composição da terminologia carnaval deriva de uma frase um pouco maior, estabelecendo que a carne nada vale. Pega-se o CAR de carne, o NA de nada e o VAL de vale, e faz-se a composição do verbete carnaval. E dessa forma, nós precisamos repensar as nossas posturas em termos destas expressões culturais. Porque é uma festa que acaba remontando aos tempos primitivos, numa ocasião em que se permitia enlouquecer por um dia, isso na Idade Média, o que pode representar um perigo bastante expressivo para uma reencarnação, ou para a encarnação do espírito. Então, ainda nesse livro, numa das excursões de aprendizado, o espírito tem o esclarecimento de que onde a criatura coloque suas aspirações, aí encontra intercâmbio. O homem é o somatório de seus anelos e suas realizações. Isso no capítulo 2º do livro Nas Fronteiras da Loucura. No capítulo 6º existe toda uma elucidação acerca destas festas menos dignas, comprometedoras, que não é o assunto da nossa manhã. Dessa forma, nós trouxemos à reflexão qual a finalidade da reencarnação. E isso faz parte do livro 2, essa pergunta 135 do livro 2, pergunta 132, do livro dos Espíritos, onde se analisa a propriedade, a oportunidade de uma encarnação. E aí, os Espíritos respondem que Deus a impõe a fim de que o espírito possa evoluir. Ele vai buscar a perfeição. Além disso, ele precisa contribuir com a sua parcela, existe uma parcela de responsabilidade do espírito na obra da criação. Afinal de contas, todos nós fazemos parte de uma realidade cósmica universal e, por isso, detemos alguns compromissos de realizações. Emmanuel esclarece em um dos seus livros, pela psicografia de Chico Xavier, que os ideais divinos requerem braços humanos para se materializarem. Então, quando nós verificamos todas as realizações que a casa de Francisco de Assis realiza, encontramos tarefeiros abnegados que colocam mãos à obra a fim de que se estabeleça o progresso e o conforto. Isso é muito lógico. Tem uma pequena historieta contada num dos livros do Richard Simonetti, e ela conta acerca de crença e descrença acerca da multiplicidade das existências, e ela é bastante interessante. Conta-se que haviam em um estabelecimento bancário daqueles antigos, 2 guichês. Um dos atendentes espírita,
O outro atendente, alguém bastante cético em matéria de múltiplas existências. E as coisas corriam normalmente. E o espírita tentava, de alguma maneira, passar algum conhecimento para o seu companheiro, que, no entanto, era impermeável às informações espirituais. Acreditava no dia a dia em simplesmente cumprir aquelas obrigações que normalmente são corriqueiras e normais. No entanto, em uma determinada ocasião, o atendente não espírita, ao final do expediente, detectou em seu caixa a falta de uma quantidade de numerário expressiva, muito grande. Provavelmente tinha se equivocado em algum troco ou algum pagamento e aquilo havia comprometido o seu caixa. E aí ele buscou a assistência do companheiro. E o companheiro explicou para ele, falou: olha, nesse momento você tem duas alternativas. Pode pensar e desejar que a pessoa que acabou sendo, entre aspas, beneficiada pelo recurso, é alguém num processo de regeneração dentro das múltiplas vidas. E muito provavelmente, ao identificar o seu equívoco, ele voltará e devolverá o somatório de dinheiro que lhe foi entregue a mais. A outra alternativa é mais complicada. Ele pode ser um espírito ainda um tanto quanto apegado à matéria e você terá que fazer o ressarcimento desses valores ao caixa. E o caixa não espírita, a pessoa sacudida, foi para casa, mas vocês imaginam como é que ele passou aquela noite, intranquilo, preocupado. A quantidade de recursos era extremamente expressiva, muito alta, e ele já teceu uma série de pensamentos. Provavelmente seria demitido, a família passaria por necessidades extremas, seria uma complicação enorme. Ele não tinha o recurso para fazer o reembolso no seu caixa. Na manhã seguinte, apesar de não ter dormido a noite toda, envolvido naquelas preocupações, retornou ao seu posto de atendimento. Qual não foi sua surpresa quando um cliente antigo, um senhor de meia idade, entrou e trouxe um pacotinho, esclarecendo ao caixa que provavelmente ele havia se enganado na devolução do troco e que aquilo não lhe pertencia. E aí, o nosso companheiro espírita saiu que precisou até ser contido. Viva a evolução! Viva a reencarnação! Naquele momento, ele havia percebido a lógica das múltiplas vivências, as diferenças que existem entre os espíritos e o que nós podemos fazer em uma vida. E quando nós analisamos o comportamento, devolvo ou não devolvo, nós recorremos ainda a uma obra complementar, o Consolador, com cerca de 411 perguntas, um livro psicografado por Francisco Cândido de Xavier, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. E ele se resume em alguns questionamentos, algumas dúvidas, em que Emmanuel não estabelece que não são soluções definitivas, mas que são alguns esclarecimentos para algumas dúvidas surgidas. Então, ele aborda os assuntos e faz uma expansão, uma reflexão acerca dos dizeres. O livro O Consolador contempla o tríplice aspecto da doutrina espírita,
de ciência, filosofia e religião. Esse livro inicia-se na parte científica, faz uma abordagem em sua parte intermediária acerca de filosofia e finaliza com questões de religião. Na sua terceira parte, existe uma pergunta, a pergunta 135, em que se pergunta a Emmanuel: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E aí Emmanuel responde que, na verdade, nós acabamos confiando em determinadas situações, mas na nossa fragilidade, acabamos nos equivocando nas soluções que deveríamos encontrar para enfrentar as dificuldades da nossa vida. E aí nós criamos o mal, porque estamos fora das leis que dirigem o universo, leis sábias e justas. Dessa forma, para exemplificar, isso não é para assustar ninguém que seja empresário, que seja empregador, mas vamos criar uma situação hipotética, uma hipótese. Eu estou inserido em um código de leis que regem as relações entre as pessoas. E aí eu busco alguém que atenda determinado exercício profissional a meu favor. Eu registro essa pessoa consoante essas leis. Vou recolher as obrigações tributárias e contributivas que fazem parte dessa relação. Estou dentro da lei, há um registro, está tudo ok. Se houver um rompimento, um término dessa relação de trabalho, está tudo ok. Providenciamos o acerto e estamos quite com a situação. No entanto, se eu estabeleço um relacionamento, estamos citando trabalhista, mas existem relacionamentos de muitas ordens, morais, sentimentais, mas vamos ao trabalhista, que é um pouco mais palpável. E não faço nenhum registro disso. Muitas vezes eu posso fazer um recolhimento superior, posso despender uma soma superior ao estabelecido na lei. No entanto, isso não está registrado naquele código. Se no futuro houver uma descrença ou uma desavença entre esses dois, entre esse relacionamento, entre esses dois espíritos, muito provavelmente as coisas ficarão difíceis. Eis o mal criado. E não adianta eu buscar essa legislação, porque ela não contempla essa situação irregular. Tanto é que o Emmanuel diz que nos códigos divinos o mal não existe. Eis a situação de necessidade do resgate. Aí eu vou ter que responder por esse mal que eu criei. Mas o Criador é sempre sábio, justo e bondoso. E Ele nos considera, porque nós poderíamos falar, bom, mas espera aí, Deus não está ciente desse fato? Sim, e Ele é esse Pai bondoso. Então Ele nos considera nesse processo de experiências diversas. E dessa forma, nós partimos para um processo expiatório, onde teremos que fazer o ajuste de contas. O exemplo é bastante simplista, no entanto, ele nos dá uma ideia um pouco mais ampla da resposta de Emmanuel. E Jesus e os seus auxiliares divinos providenciam dentro destes ajustes as experiências
necessárias para que cada um faça o ajuste de contas que é necessário. Daí a importância da nossa postura moral dentro de uma existência. E as finalidades nobres de cada encarnação. Porque respondida a pergunta no Livro dos Espíritos, todos nós precisamos viver diversas existências a fim de angariarmos esses recursos e cumprirmos a nossa parte na obra existencial da criação, como espíritos imortais. Se nós analisarmos a conjuntura atual, às vezes alguém comenta que há uma dificuldade enorme num processo reencarnatório de se planejar uma nova encarnação. E nós ouvíamos um noticiário há alguns dias atrás, constatando um pouco dessa dificuldade. Analisávamos em Portugal a baixa natalidade com incentivos governamentais para que alguém tivesse ou tenha mais filhos, dada a baixa quantidade de nascimentos. O Japão apresentou em um também destes noticiários algumas cidades com escolas vazias, com cidades fantasmas, cidades que já não têm habitantes em largo número. E dessa forma nós constatamos que realmente planejar uma existência é alguma coisa bastante difícil, até para se aliar uma série de situações que nos coloque em contato com as nossas necessidades de evolução. A prece de Francisco de Assis, depois do Pai Nosso, é praticamente uma das mais populares e obrigatória em qualquer livro que se destine a falar sobre Jesus, que destine a se falar sobre a moral cristã. No entanto, embora todos nós colhamos uma série de bênçãos através da prece, penetrando no seu sentido mais amplo, poderíamos dizer que a prece de Francisco de Assis sugere, além desses benefícios imediatos, quase que um modo de vida, regras para uma existência. E peço licença para ler as colocações. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E ele comenta que nesse instante, existem algumas pessoas, na verdade, ele comenta que nessa circunstância, nós às vezes rogamos que Jesus nos faça instrumento de sua paz. E eventualmente alguma pessoa em determinados lugares, ela entra por uma porta e a paz sai pela outra. Perguntada de repente a uma esposa: e aí, como está o seu lar? Agora está em paz. Meu marido está viajando. Quando ele está aqui, acaba representando um verdadeiro espantalho da paz. Ele entra por uma porta e a paz sai pela outra. Recomenda que nós coloquemos o amor onde haja o ódio. Então, em algumas situações, alguém comenta uma ocasião de ódio e é necessário que nós interfiramos com a palavra de amor, que acerene a relação. A necessidade de não se colocar mais combustível no incêndio
iniciado. Que nós levemos a alegria onde haja a tristeza. E aí nós precisamos lembrar, sobretudo, de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Alguém que em determinado momento existencial perdeu todos os movimentos e no final estava inclusive cego. No entanto, no começo, quando se iniciaram os problemas, ele ainda detinha a visão e frequentava alguns encontros. Numa dessas ocasiões, Jerônimo Mendonça, que era sempre muito espirituoso, foi ao cinema. Ele ainda tinha a visão ainda estabelecida e foi ao cinema. No entanto, seus movimentos já eram precários e improvisou-se num dos corredores a maca em que ele era conduzido, a fim de que ele pudesse assistir o filme dali. Iniciada a sessão de cinema, uma jovem um pouco atrasada entrou no cinema às pressas e não percebeu o pé daquela cadeira, daquele instrumento que o acomodava. Tropeçou e caiu. Irada, levantou-se completamente transtornada e falou: diabos, eu vou na praça central e o aleijado está lá. Eu vou em determinada festa e o aleijado está lá. Em todos os lugares que eu vou, lá está o aleijado. Chego inclusive aqui no cinema e encontro com um aleijado aqui. Puxa vida! E Jerônimo, alguém bastante espirituoso, respondeu-lhe: também pudera, minha filha, você não para em casa. E superou aquele mal-estar da ofensa cometida pela jovem naquele momento de reflexão. Então, entendemos que ele expressou nesse momento um gesto que conteve através da alegria, do bom humor. Ele não se melindrava e era alguém que superava, dentro das suas limitações, todos aqueles comprometimentos físicos que ele tinha, dando a sua expressão de amor como discípulo do Cristo. Podemos, outros sim, estabelecer, levar a fé onde haja descrença. E poderíamos citar, no caso desta casa de Francisco de Assis, um dos departamentos que estabelece esse compromisso, o da SEC, quando consola mães, familiares, entes queridos que perderam seus companheiros em determinadas situações, levando-lhes o conhecimento que vai, novamente, estabelecer a tranquilidade, a paz íntima, a confiança na vida futura, na vida que se renova, nos planos superiores da vida, que a vida continua. Poderíamos ainda nos estendermos em se levar a esperança em locais onde haja desilusão. Quando analisamos os tarefeiros que nos sábados, nesta casa, providenciam cestas de alimentos e recursos destinados às pessoas que se encontram numa situação mais difícil, passamos a entender essa oportunidade de se estabelecer esforços a fim de criarmos um mundo melhor. Não conseguimos imaginar a quantidade de espíritos, de famílias, de jovens e de crianças que acabam sendo beneficiadas. E nos lembramos de uma revista não era espírita, era uma revista espiritualista, que falava
que falava acerca de uma pequena história de uma mãe. Isso, tal fato, ocorrido em 2009. Seu filho tinha uma padaria em São Paulo e aconteceu, em determinado momento, um assalto e ele foi assassinado a queima-roupa. E isso estabeleceu um mal-estar muito grande. Imaginemos, se for assim possível, o coração da mãe que perdeu seu filho de maneira prematura num assassinato. O tempo se passou e em torno de 6 meses depois, ela tinha uma manicure. O assassino foi preso, mais ou menos 6 meses depois, ela tinha uma manicure que lhe prestava serviços, e essa manicure comentou com ela que a mãe da manicure auxiliava a família do assassino que se encontrava preso. E ela, de maneira anônima, resolveu conhecer a família daquele que lhe tirara a vida do filho. E numa dessas visitas, ela se compadeceu das grandes necessidades por que passava aquela família. Uma mãe com 4 filhos pequenos, privada da companhia do companheiro por conta do seu delito, tendo que sustentar aqueles jovens. Imaginemos a dificuldade. E compadeceu-se daquela situação. Providenciou uma série de recursos que passaram a beneficiar aqueles familiares. Ficou sabendo que o assalto à padaria teria sido motivado pela pessoa por conta da necessidade de pagar o seu aluguel. Um momento impensado que não nos cabe julgar os motivos maiores. Isso acaba entrando na pauta da lei de ação e reação. No entanto, algum tempo depois, alguém bate à porta dessa mãe e traz uma mensagem psicografada. O filho lhe escrevera, confortando-lhe o coração, dizendo que ele havia reagido àquele assalto e por isso havia se processado aquela situação, havia terminado daquela forma. Mas ele se encontrava bem e que a mãe estava muito bem fazendo o que havia feito. Essa mãe havia abdicado de um sofrimento, porque a dor é natural que ela nos visite, mas o sofrimento contínuo, esse pode ser dispensável. Se nós estabelecermos o sofrimento para a nossa existência, é como se fixássemos um espinho. Ele vai ficar lá, vai criar uma série de problemas infecciosos durante o tempo, podendo comprometer, inclusive, a nossa existência. Essa mãe superou essa dificuldade maior. E dessa forma, todos nós passamos a verificar as grandes oportunidades que nos visitam durante a existência. E às vezes nós nos questionamos, durante uma situação de roubo, de assalto, o que fazer? Me lembro do Divaldo contando em uma de suas visitas a Rio Preto, que ele estava em São Paulo, numa rua movimentada, e em determinado tinha um relógio bastante chamativo. E numa daqueles momentos, alguém o abordou, um jovem transtornado, e queria o relógio, num processo de assalto. E Divaldo iria se dispor a dialogar com aquele jovem. E Joana lhe informou: entrega o relógio, ou ele vai te matar. Entrega o relógio, ou ele vai te matar. Divaldo entregou o relógio. E permaneceu, para nossa satisfação,
junto de nosso convívio ainda, trazendo a nós outros as mensagens sempre renovadoras do Espírito Joana de Ângeles, que apregoa que cada um de nós é necessário que floresçamos onde estivermos plantados. No final da oração de Francisco de Assis, ele recomenda ainda que nós nos desvencilhemos daquele homem novo para que a gente tenha a vida eterna. Isso é uma recomendação, a fim de que nós possamos substituir aqueles velhos atavismos, as nossas imperfeições de outrora. Todos nós, beneficiados pela doutrina espírita, extremamente evangelizadora, consoladora e educadora, talvez tenhamos falido em todas as outras escolas religiosas pelas quais passamos. Talvez esta seja uma das últimas oportunidades, já que todos nós temos ânsia de um mundo regenerado, um mundo que seja melhor. Nos questionamos acerca da violência propagada pela mídia. No entanto, somos esclarecidos pela doutrina espírita que muitos espíritos que se encontravam nos porões da violência no mundo espiritual estão tendo uma nova oportunidade reencarnatória. E isso aumenta a nossa responsabilidade, visto que espíritos renascidos num tempo em que a nossa tecnologia encontrou um avanço significativo, podem fazer uso dela para estabelecerem os combates maiores. O destino está em nossas mãos. É parte do nosso compromisso de espíritas divulgarmos e, sobretudo, vivermos a grande mensagem de amor de Jesus. E nos lembramos nesse processo, porque melhorar é alguma coisa que dá trabalho, é construção. Não é trabalho individual, é trabalho coletivo, é trabalho de união, é trabalho de perseverança. E nos lembramos de Dona Maria Dolores, quando parece se preparar para uma vivência física, e isso serve como um estímulo, como um consolo em qualquer situação. No mundo espiritual, planejando um novo processo, mas sobretudo para nós, que estamos a caminho com todos aqueles para com os quais detemos diversos compromissos. E isso diz mais ou menos assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que um dia, ainda que distante, eu tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança, sem que nada fizesse. Imitava na terra o lavrador a temer vento, pedra, lama e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Agora sei, Senhor, que o trabalho é divino compromisso, estímulo dos céus, guiando-nos os passos, e atendendo a semelhante lei, colocaste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. E se uma cruz de agravos reclamar-me os braços, não permitas
Senhor, que me entregue ao desespero. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir sem olhar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe das minhas horas desregradas, para que um dia, ainda que distante, tenhamos as mãos marcadas como trazes as tuas. E nos lembramos desta casa, de Francisco de Assis, que promove uma série de atividades educativas através dos cursos. Vejo sempre a divulgação na tribuna das oportunidades de trabalho e de estudo. As oportunidades dos grupos que se dedicam a todas as tarefas que a casa oferece. Tarefas que estabelecerão para cada um de nós uma segurança espiritual muito grande. Tesouros que as traças não corroem e os ladrões não roubam. Rogamos então, nesta manhã de domingo, que Francisco de Assis, o divino amigo também, trabalhador do Cristo, nos envolva em muita paz no retorno aos nossos lares e permaneça a expressão de amor de Jesus em nossos corações, hoje e sempre, porque nos socorre com amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.